importante, principalmente nessa atualidade, nessa contemporaneidade que nós estamos vivendo, de tantas mudanças, de tantos conflitos que existem. E aí eu gostaria, inclusive, de fazer um breve resgate, apesar de não ter assistido no todo, algumas falas de ontem, né? E é interessante que cada um de vocês que estão aí assistindo compreendam que as nossas falas, os nossos encontros aqui no canal, eles estão muito conectados uns com os outros. Então, existe essa relação que é extremamente importante de dar continuidade a algumas temáticas que perpassam pelas demais. Por exemplo, ontem foi falado muito aqui sobre a questão de conflito, né, na escola, conflito na família, conflito na sociedade, e é extremamente atual essa temática. Várias, inclusive universidades, institutos, já estão ofertando cursos específicos a nível de especialização ou apenas de um curso de formação continuada, já estão ministrando formações nessa linha. E a mediação de conflito, e é algo que eu quero assim, reforçar para cada um de nós educadores e para cada um de familiares, de pessoas da sociedade, de que nós precisamos aprender a lidar com o conflito. Quer seja o conflito no âmbito da escola, quer seja o conflito no âmbito da família, quer seja o conflito na minha vizinhança, no meu local de trabalho, e etc, etc. Porque a sociedade, a gente considera hoje que está muito violenta. Os índices, os indicadores apresentam números absurdos, né? Qualquer coisa, eu pego o revólver, eu atiro, qualquer coisa, eu vou para a paulada. Então, a sociedade do futuro é exatamente fazer a diferença. Como? É a construção de uma paz. E a construção de paz a gente consegue fazer a partir de si mesmo. Eu não transformo o mundo se eu não conseguir me transformar. E aí nós vamos estar começando essa nossa fala em relação à família escola, trazendo para vocês, em primeiro lugar, a questão legal. Como é que a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Base, o ECA, né, que trata principalmente das crianças, dos jovens. Então, nós vamos estar trabalhando alguns conceitos, eu vou apresentar aqui para vocês, que partem da legalidade, que partem de princípios que nós devemos começar a introjetar, a resgatar a necessidade de se cumprir ou de fazer acontecer essas nossas leis. Então, vamos apresentar aqui para vocês o ordenamento legal, tá? Então, vejam, na Constituição Federal, do artigo 205, ele diz o seguinte: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Embora eu já tenha destacado, tá, a figura do dever do Estado e da família, embora a gente faça esse destaque de uma forma imediata, nós precisamos também entender, e aí nós vamos estar dialogando isso com vocês, que a família, lá na legislação da LDB, por exemplo, ela vem primeiro. Na Constituição, é o dever do Estado, porque ela é a nossa carta maior.
ela é o nosso, digamos assim, contrato de convivência social no nosso país. Então, esse artigo trata exatamente da educação e também do direito e o dever do Estado. Agora, para que essa educação que deve ser ofertada pelo Estado e pela família? Porque nós precisamos aprender a lidar com as nossas diferenças. Então, vamos estar trabalhando nessa perspectiva do desenvolvimento da pessoa humana, que essa pessoa humana ela vai estar cotidianamente se trabalhando, se melhorando para ter uma relação muito mais cidadã e mais qualificada. A LDB, ela diz o seguinte, que é a 9394 de 1996, todos vocês que são profissionais da educação já conhecem. No seu título 1, artigo 1º, ele coloca o título da educação. O que a LDB ela está colocando? A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Vejam que a LDB ela está delimitando e, ao mesmo tempo, esclarecendo em que espaços a educação pode acontecer. E aí nós precisamos, mais uma vez, reforçar que a família, que é a base da formação do sujeito humano, que é o núcleo importante para construir sujeitos cidadãos, cidadãs melhores, tá? Sem violência, que pode estar construindo a partir do diálogo. Nós vamos ter aqui que os processos formativos, olha como é forte isso, os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana. Essa expressão aqui, humana, ela é muito forte. Eu não sou um cachorrinho. Eu acho que eu fechei demais aqui. Deixa eu apagar aqui só um minutinho. Aqui, ficou muito grosso. Ok. Uma canetinha. Isso aqui. Para não apagar a palavra humana. Então, essa convivência humana, ela tem um sentido muito forte nas nossas relações. Nós não somos animais, nós não somos irracionais. Nós somos sujeitos que precisamos, cada vez mais, ser civilizados. Então, a incivilização parte já para um outro contexto, que é o contexto da violência, ou simbólica, ou a violência prática, e etc, etc. A convivência no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, onde nós estamos, quando fala de a instituição de ensino, é o quê? Todo e qualquer espaço de formação da educação como todo. E essa educação, no caso das instituições de ensino, ela perpassa não especificamente para uma formação, digamos assim, só do escolarizar. Ela remete para outra. Porém, o papel da escola, nós vamos começar aqui a trabalhar, a discutir, né? Nós vamos estar trabalhando nessa perspectiva que a família tem seu papel e a escola tem seu papel. Nas instituições de ensino, nós vamos também verificar até que ponto, qual é o limite dessas instituições educativas de ensino. Nos movimentos sociais, aí os movimentos sociais, tem gente que não gosta de participar de órgãos ou de instituições sociais, que é a Associação dos Moradores do seu bairro, por exemplo. Tá? Então, lá você aprende uns com os outros. Lá você
consegue estar dialogando com os demais e minimizando ou dialogando eventuais conflitos que possam estar acontecendo. Isso é muito importante. O que é o movimento social? O movimento social é um grupo de pessoas da sociedade civil que vão se organizando para melhorar as relações e conquistar o que tem de direito, que é o direito à vida, o direito à tranquilidade, o direito à alimentação, o direito à habitação, e etc., à educação e à saúde, e etc. E organizações da sociedade civil nas manifestações culturais. Então, isso é muito importante que nós também tenhamos essa compreensão do que dizem a Constituição e do que dizem a LDB. O artigo 2º também da LDB, ele inclui a família. Não é isolada nem a família e nem a escola. A educação é dever da família e do Estado. Vocês viram que lá na Constituição Federal, ele colocou em primeiro lugar que a responsabilidade, é o dever do Estado. Porque ele está numa amplitude muito maior do que a LDB, que ela é específica, tratando da nossa vida profissional e dos nossos atos profissionais na escola, na educação como um todo. Então, inspiradas nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. A palavra humana, vocês veem que em toda a legislação, ela é muito forte, ela é muito presente. E é bom mesmo nós estarmos repetindo o que significa esse humano. Será que é só o homem pelo homem, na sua estrutura física, e etc., etc.? Não. Nós temos cérebro, nós temos inteligência, nós temos sabedorias, nós temos que criar em nós algumas estratégias para minimizar o lobo que muitas vezes tem dentro do nosso eu. É isso que nós temos que estar também cuidando. Seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, houve também, dentro da LDB, criar esse sujeito, oportunizar a família, oportunizar ao Estado e de cumprir o seu dever em ofertar vida melhor para as nossas crianças, principalmente, que é o nosso foco, e os nossos jovens adolescentes. Porque se na base, lá da família, eu construo um sujeito reflexivo, um sujeito que vai se melhorando, eu vou dar a linha que esse meu filho, que filho que eu quero para mim. Eu que sou pai, eu que sou mãe. Então, é preciso que a gente faça algumas perguntas. Que educação eu quero para o meu filho? Que escola eu quero para os meus filhos? E aí a gente vai estar tentando dialogar um pouco isso. Que trabalho, né? Qual é o sonho? Quais os sonhos? Quais os desejos? Quais os anseios? Em que nós podemos estar nos inserindo e construindo uma vida bem melhor? E agora nós vamos ver mais um artigo aqui, só que é do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem gente, às vezes, que critica muito o ECA. Mas o ECA, ele aponta diretrizes que é preciso que nós, profissionais da educação, que nós, os pais, mães, familiares, precisamos também nos apropriar do que diz o ECA em relação à educação, à formação, à cidadania e à humanização das nossas crianças, dos nossos jovens. Porque pensem, a criança, o jovem é o futuro do Brasil. Não é. Só será o futuro do Brasil se no presente eu estiver construindo esse futuro. Não adianta dizer que é o futuro. O futuro, ele é construído no presente. Por isso, nós devemos estar
constantemente melhorando a nossa humanização, a nossa humanidade. Então, aqui, olhe a importância da família em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever da família, da comunidade. Ah, a família está sozinha? Não. A família, ela está no seu entorno de um conjunto de outros sujeitos que na sociedade podem contribuir para melhorar o meu filho. Dialogar comigo, a meu filho, a minha filha e etc. Então, não é abandonar, a sociedade não pode abandonar esse sujeito. Ele também tem o dever e deve ter o compromisso de contribuir para que a sociedade seja diferente. E aí eu gosto muito de fazer uma pergunta. Digamos que ao redor da minha casa existam situações de conflito. E eu estou, como mãe, preocupada com uma situação específica de um filho meu que é menor. E aí as pessoas, em vez de contribuir, de colaborar, em vez de sugerir mudanças e tirar aquela criança de uma linha, de um caminho que socialmente não é o que vai ser adequado, não. Às vezes você joga pedra. Então, é preciso também que a comunidade, a sociedade, o poder público assegure melhores condições para esse sujeito, para essa família. É papel do Estado, é papel da família, é papel da comunidade, é papel da sociedade. Então, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Fundamental. É difícil? É. Às vezes nós somos muito desconfiados. Não queremos, muitas vezes, contribuir, colaborar com determinadas circunstâncias que acontecem no núcleo familiar. Tá? Então, é necessário que nós tenhamos também esse papel. Nós somos sociedade. Cada um de nós é que constrói essa comunidade, essa sociedade. Se eu estou no meu bairro, eu tenho que cuidar do meu bairro junto ali na minha casa. Eu não posso estar isolando. Eu tenho que me manifestar, eu tenho que me posicionar de forma humana, sem estar condenando ou julgando simplesmente. Ok? Então, isso é muito importante, esse exercício, para nós, pessoas humanas, e principalmente família, escola e os gestores da escola, nós professores da escola e a comunidade é importante nessa participação. Eu trouxe para vocês, assim, umas reflexões sobre o problema da globalização. O que a globalização, a mudança, principalmente aí do final dos anos 80, aqui no Brasil, nos anos 90, que eu não vou dizer o nome dos presidentes nem nada, mas nesse contexto começou aqui no Brasil de uma forma mais rápida, mais efervescente, alterações no nosso convívio, na nossa vida, na vida das pessoas, principalmente das nossas famílias, etc, etc. Então, vejam, houve muitas mudanças no âmbito social, cultural, político e econômico. Isso é a chamada corrida para a globalização, que acabam por interferir na estrutura e na dinâmica da escola, mas de uma forma muito mais forte também na estruturação, nas formas de organização das famílias.
em vista de circunstâncias, ele vem transferindo nessa circunstância de mudança de modo de construção da família, que mais à frente eu vou apresentar algumas situações para vocês, nessa transformação, terminam as famílias um pouco perdidas, tá? Ou às vezes entrando na causa mais econômica, né? Correndo atrás da sua subsistência, tem que trabalhar, às vezes trabalha excessivamente e não trabalha o lado mais humano, o lado mais em paz, o lado mais tranquilo, fica um mundo estressado. E o que acontece, o que a globalização ela trouxe para nós? Foi exatamente isso. Vem transferindo para a escola a tarefa de educar que deveria ser da família. Educar é diferente de escolarizar. Mas no contexto atual, nós profissionais da educação precisamos também lidar, e aí nós precisamos de uma formação muito mais adequada, de quê? De nos preparar para enfrentar essas diferenças, para, eu não digo nem enfrentar nem confrontar, saber fazer a mediação de conflitos de relação escola-família, escola-escola, família-família. Hoje já tem, inclusive, mediação de conflito nas famílias. Já tem estudiosos, aqui mesmo no Piauí, nós temos alguns autores, alguns pesquisadores, estudiosos, que já estão fazendo isso. Tá? E a gente precisa reforçar que a família é a base. E por isso também devemos cuidar da família, cuidar da escola. Vamos lá. E nessa globalização, a gente trouxe aqui alguns fatores. Vai ser bem genérico, porque vocês já estão participando nessas discussões todas desses temas que estão no contexto globalizado, ok? Vocês vão observar que essas mudanças que estão acontecendo na construção da família, na formação da família e em algumas situações que isso traz de conflito para a escola, vocês vão observar, por exemplo, fatores, né, que eu vou passar logo aqui. O que houve de mudança na sociedade? A emancipação feminina. Nós, mulheres, com a nossa emancipação, nós ganhamos mais autonomia, nós ganhamos mais posição definida, nós conseguimos conquistar mais espaço de trabalho, nós conseguimos superar o problema da escolarização, superar o problema de pensarem que nós mulheres não tínhamos condições reais de estar evoluindo intelectualmente, e hoje nós somos, em maioria, com curso superior, somos a maioria com especialização, pós-graduações e etc. Ainda estamos muito menos na área de ciência da natureza, mas nas outras áreas nós estamos avançando. E mesmo nas ciências da natureza já conseguimos, muitas mulheres hoje já sendo engenheiras, sendo médicas, sendo de outras áreas. Ainda precisamos avançar? Sim. Porque nós somos a maioria. Nós somos mais de 50% do que constrói ou de que é constituída a sociedade, né, brasileira. Nós temos uma situação que, por conta dos excessos de trabalho, nós tivemos aqui uma carga horária de trabalho maior para os pais. Pai, mãe, tio. E isso também, ela traz situações negativas na nossa relação na família, na educação dos nossos pares, dos nossos filhos, dos nossos agregados, porque nós estamos necessitando trabalhar e ganhar o seu recurso para poder garantir a sua subsistência, né? A sua vida, se alimentar, transportar,
a saúde, etc, etc, etc. Então, essa carga de trabalho, ela tem cada vez mais piorado no contexto da globalização, que é o projeto que a gente chama de neoliberal, que é o novo liberalismo numa perspectiva capitalista. É essa a função da globalização. Evidência, aqui nessa globalização, quando foi dada a oportunidade para as pessoas que são negras ou de outras raças, essas pessoas elas começaram, de uma forma evidente, tirar o racismo lá do baúzinho, que estava escondidinho em cada um de nós, e aí começou a se apresentar essa evidência maior com relação ao racismo. E isso acontece na escola. Vocês ontem devem ter falado, vocês devem ter ouvido sobre alguma coisa sobre o bullying. Isso acontece. Isso antigamente nós nem chamávamos de bullying, né? Mas hoje é chamado de bullying. E eu mesma, como professora, já vivenciei. Vocês querem ver o que eu já sofri de bullying pelos meus alunos? E eu vou dar um exemplo para vocês e vocês vão até sorrir. Um aluno meu, eu estava na prefeitura ministrando aula, e aí eu cheguei, fui me apresentar, e um aluno, e eu não vou dizer as características do aluno, mas as características do aluno era de ser uma pessoa diferente do modelo de menino que normalmente a sociedade ela acha que é o bonito, que é o belo. Então, o que aconteceu? Eu cheguei, fui me apresentar, fui dizer quais eram os conteúdos, ele disse assim, a senhora é muito vovozinha para você vir dar aula aqui. Aí eu perguntei, fui conversar com ele, e a sua avó? O que a sua avó faz? Será que a sua avó está mais bonita do que eu? Aí eu brinquei, né? Será que a sua avó está tendo mais força do que eu? Será que a sua avó, ela dança como eu danço? Então, assim, eu levei de uma certa forma esse episódio. Se fosse em outro momento que eu não tivesse ganhado ainda uma certa maturidade, talvez eu fosse tratar de forma mais violenta. Porém, eu travei com ele um diálogo e perguntei se a avó dele tinha condição de estar ali me substituindo, por exemplo. Então, assim, a gente vai ter que estar encontrando, talvez não tenha sido a saída boa, porém, foi uma tentativa, e nesse período, quando aconteceu, eu ainda não tinha leitura suficiente para trabalhar essas diferenças ou esses preconceitos e trabalhar de uma forma mais respeitosa. Mas a gente tentou fazer isso e é preciso que a gente aprenda mesmo a trabalhar essas questões. Essa questão da violência na escola, que não é o nosso tema, mas surgiu e ela foi ampliada nesses últimos tempos. Se vocês observarem, nos últimos tempos está muito violento e nós precisamos encontrar estratégia para superar a violência simbólica, que é o bullying também, que é chamado hoje mais como bullying, e todo e qualquer tipo de violência, tá? Nem de brincadeira a gente deve brincar com a violência. Desrespeitar as pessoas, desvalorizar a idade da pessoa. Tá? Então, é isso que nós precisamos melhorar nas nossas relações. A mídia, por exemplo, é cheio de situações falsas, de informações falsas. Para isso, nós precisamos estar muito mais desconfiado. Desconfie do que você lê ou do que você ouve. Não entre de uma vez. Analise. Você é humano. Você tem cérebro. Você é capaz de raciocinar, de pensar, de refletir, de ler, de pesquisar e encontrar uma saída. Tá? Preconceitos referentes à questão de gênero. É muito forte. Isso é muito forte que está acontecendo nas nossas escolas. As pessoas, as diferenças, o que eles chamam, aspas e fecha aspas, de minorias, tem que ser respeitada também. E esse respeito, ela é um princípio da democracia.
Ou você quer viver submetido, amarrado em uma situação de ditadura? Que você não tem liberdade de andar, de ir e vir, que a própria Constituição garante. Então, é preciso que nós façamos algumas reflexões sobre essa questão de gênero, tá? Hoje a gente vê um excesso de violência contra as pessoas. As pessoas que optam, ou sexualmente, ou de outra forma, ser a vida dela, ela ter o direito dela. Nós temos que trabalhar em nós mesmos essa onda, abre aspas, fecha aspas, do ódio. Nós temos que acabar com isso. E esse ódio, nós temos que começar a estar reeducando o nosso público, as nossas crianças, na família e na escola. Claro que cada família tem a sua cultura. E aí tem uma autora que ela diz que é muito importante a gente estar tocando, que ela diz o seguinte: a família é um espaço privado, a escola é um espaço público. Se eu sou formada em uma circunstância na família para ser violento, quando eu me deparo dentro da escola pública, eu tenho que mudar de postura. Eu não estou na minha família. Porque eu vou passar um vídeo para vocês vão perceber que há uma diferenciação muito sutil dos papéis. Porém, juntos serão mais fortes e serão construtores de uma sociedade melhor. Vejam, a aproximação da escola com a vida profissional dos pais, resultando numa mediação necessária e significativa entre família e escola. Está bem claro. É preciso que a gente faça sempre essa mediação. Novas formas de organização de família. Ora, a globalização, ela trouxe isso. No passado, o patriarcalismo, ele construía a família, aquela família toda organizadinha. Pai, mãe, aí o avô, a avó, os filhos. Era uma família de um modo só, tá? Então, é preciso que a gente perceba agora essa organização. Lá na frente nós vamos ver. O pouco conhecimento, outra situação que traz problemas para nós da escola e que nós não sabemos lidar com esse conflito, é o conhecimento dos pais. Nós que somos profissionais da educação, é que temos o domínio, o papel de dominar os conteúdos, de dominar as teorias, de dominar e de estudar constantemente para mudar estratégias no processo de ensino e aprendizagem. A família, nem todas as famílias, principalmente famílias que são oriundas das classes populares, cujo filho, grande parte, estuda na escola pública, nós precisamos verificar que família é essa, quais são as necessidades dela, o que acontece com esse meu aluno. E aí é onde nós precisamos também aprender a conviver e encontrar e descobrir a história de vida desse nosso aluno. A escola hoje mudou. Ela não se isola de alguns problemas familiares. Nós é que temos que estar mudando o nosso fazer pedagógico. Precisamos muito disso. Eu trouxe aqui para vocês, eu não vou passar o filme ou o vídeo, que ele tem uma síntese do filme, mas eu aconselho vocês a assistirem um filme, Mãos Talentosas. Ele é baseado, é um filme americano, ele é baseado em fatos reais, onde uma criança de uma família, a mãe dele, ele não tinha pai, morava só com a mãe, era criado só pela mãe. E nessa criação dele, tinha 2 filhos homens, 2 meninos. E um dos meninos era gordo, aliás, ele é a família negra, gordo,
e estava dentro do espaço da escola se envolvendo com outros sujeitos que não se dedicavam aos estudos. Ele estava já saindo do percurso ou da linha que a mãe desenhou e desejava para ele. E ela, diga-se de passagem, totalmente analfabeta das letras. Uma pessoa que não decodificava e nem codificava o signo linguístico lá da região deles. O que aconteceu? A mãe teve a oportunidade de conhecer um professor universitário, pesquisador, e foi ser diarista na casa dele. Quando ela chegou para o primeiro dia de contrato de trabalho dela, ela viu na sala dele uma biblioteca enorme, lotada de livros. Ela ficou impressionada. E aí perguntou para ele, esses livros são todos seus? E você lê esses livros? Ela ficou encantada. Por quê? Porque na família dela, o que ela sonhava era exatamente que os filhos se transformassem em filhos estudiosos. E isso, de fato, aconteceu. Sabe o que ela fazia? Mesmo ela não sabendo ler, antes de aprender a ler com esse patrão dela, que depois deu aula para ela e ela se transformou em leitora, olha que coisa linda. Mesmo uma pessoa de um nível mais elevado, mas ele baixou e foi, eu vou lhe ajudar a aprender a ler. E, de fato, fez. Aí, como foi o finalmente aqui desse filme? Assistam. Se vocês puderem, assistam esse filme. Ele é um exemplo de família constituída apenas por uma mulher. Não tinha o pai. Olha aí, começou o modelo de formação das famílias no mundo contemporâneo. E aí, o que aconteceu? Ela estava engomando, fazendo o trabalho dela e chamava o filho. Vem aqui perto de mim, leia. Leia aí para eu ouvir a história que você está lendo e que a professora mandou. E ela colocava o seu filho, cada um tinha o seu horário, para fazer a leitura da tarefa de casa. Gente, incrível. O menino, quando tinha dúvida, ele perguntava para ela, mãe, e o que é isso? Aí ela dizia, a sabedoria dela, por enquanto eu não estou sabendo, mas anote que nós vamos conversar depois. Aí o que ela fazia? Ela chegava lá para o professor, que era o chefe dela, que ela era diarista, e aí conversava com ele. Quando ela chegava, ela ia repassar os ensinamentos que ela aprendeu para o filho, reforçando. Então, esse menino, concluindo essa pequena história, esse menino, ele se transformou num grande cirurgião, num médico negro, que também, como médico, foi muito discriminado pelo fato de ser negro. Porém, num belo dia, tinha o caso de duas crianças, siameneses, não? Crianças que eram, eu esqueci a palavrinha agora, vocês desculpem aí a ignorância, juntinha, e ele conseguiu separar. E aqui era pelo intestino, salvo me engano, e aí ele conseguiu fazer esse trabalho, essa cirurgia. Coisa inédita no mundo. Ele separou essas crianças. Então, ele se transformou no médico mais importante dos Estados Unidos. Mais cogitado para fazer qualquer cirurgia. Então, vejam. Porque a pessoa é negra, é pobre, ela não tem inteligência? Tem. O que falta, muitas vezes, é uma puxadinha, nós, de pais, a estar cobrando e fazer acontecer esses ensinamentos. Tá? A educação e a escolarização também. E para isso, eu trouxe para vocês a importância, né, dos pais na vida escolar, que o Vitor Paro, ele trabalha. O do Cortel, gente, o filho do Cortelli, o vídeo do Cortelli está aí com vocês, por gentileza.
É o 2, né? Mas pode deixar. Eu passo depois. É o 2, né? Mas vamos passar mesmo do Vitor? Aí eu passo do Teles depois. Eu estava aqui só. Então, vamos lá. Vamos ouvir. O Vitor Paro, você já deve conhecer, eu gosto muito de trabalhar esse autor. Ele é um autor que trabalha tudo sobre gestão. E ele é um dos estudiosos também da relação família-escola. Ele tem um livro Por Dentro da Escola. Tá? E nesse livro, que é uma pesquisa enorme que ele tem, feita em São Paulo, ele apresenta exatamente essa relação. A escola, aí ele diz, inclusive na primeira pergunta que ele coloca, o que a gente deve fazer para que a família ela entre na escola e tenha algum resultado? Como é que a gente pode fazer isso? E, aliás, professores perguntam isso para ele. E ele responde, né, assim, com muita propriedade, muita sabedoria. É abrir a escola. A escola, ela tem que ser vista, vivenciada pelos pais também. Gente, tem diretores, tem gestores, coordenadores que têm medo dos pais entrarem à sua escola. Isso não existe. A escola, ela é pública e tem um papel social importantíssimo. E mais, a família, ela é corresponsável pelo processo de aprendizagem do aluno. A escola sozinha, ela não conseguirá. Não conseguirá. Ela só conseguirá avanços, sucesso para o seu público, se ela tiver efetivamente a participação da família. E quando eu digo a família, nós vamos apresentar mais na frente, pode ser a família constituída só com a mãe, pode ser a família, como esse caso, por exemplo, do filme As Mãos Talentosas, pode ser uma família constituída de pai e mãe normalmente, o padrão, tem que ser a família que é constituída por uma situação hoje, que é a globalização, que hoje a gente está mais aberto, a questão da homofobia, não. LGBT, essas questões de gênero que vai acontecendo, nós temos que respeitar. Isso acontece desde a gênese do mundo. Homoafetividade, né, desse sujeito. Isso acontece, se vocês lerem a Bíblia ou assistirem aqueles velhos filmes, isso já existia na gênese do mundo. Isso faz parte da natureza humana. E cada pessoa é dona do seu corpo. Claro que a família ela vai estar dando um alinhamento e vai construindo. Mas no final, na maturidade, é a pessoa que escolhe. Isso é liberdade. Isso é um princípio fundamental. Então, vamos lá assistir agora o vídeo do Vitor Paro, por gentileza. De acordo com a última prova Brasil, 94% dos professores acreditam que possíveis problemas de aprendizagem estão relacionados à falta de acompanhamento da família. 15% dos alunos do 5º ano não conversam com seus pais sobre a escola. E para os alunos do 9º ano, a porcentagem subiu para 22%. Um especialista comenta de que forma os pais podem participar. Quando me perguntam o que eu faço para o pai participar na escola, eu falo, começa por não expulsá-lo. Porque é o que tem sido feito há 100 anos. Os pais não vão para a escola porque a escola não é prazerosa. Comece por fazer com que a escola seja um lugar prazeroso. E em Pirituba, São Paulo, uma escola mostra de que forma os pais e a escola podem interagir com os alunos. Este projeto foi levado nas nossas reuniões para que os professores pudessem participar também. Então o professor nos expôs todinho o trabalho, o conceito do trabalho, o intuito, para que a gente pudesse desenvolvê-lo. E este projeto foi assim, começou pequenininho e os professores começaram a desenvolver junto com os nossos alunos e os nossos alunos levaram para casa com seus familiares
e estenderam estes trabalhos em casa também. Os pais, por sua vez, abraçam a oportunidade. Olha, é muito importante para a educação dele, né? Não só na escola, em casa a gente tem que participar também, né? Dar força, dar apoio. Quando eu comecei a participar, ele melhorou muito. É muito importante interagir porque a gente ajuda nosso filho, a gente ajuda a escola e a gente fica por dentro do que está acontecendo na escola e a gente pode ajudar nosso filho quando chegar em casa. No entanto, existem pais que gostariam de participar mais ou de outras formas. Como agora eu estou estudando e eles estão avançando também, porque o ano que vem vai para o 5º ano, eu acredito que se eu estudar eu vou saber passar mais informação melhor para eles. Sempre que pode, a gente faz a correspondência através de agenda, né? Tem uma agenda da escola e a gente sempre está lendo as informações. Quando a gente vê que tem alguma coisa errada, a gente manda as perguntas, faz perguntas. Eu pergunto para eles como foi seu dia hoje, o que você fez. Tem um em casa que não gosta de fazer nada. Né? Quando chega em casa, mãe, eu não fiz nada hoje. Aí eu venho e pergunto para a professora o que está acontecendo, que ele não está fazendo as coisas em casa. Aí a professora fala que ele finge que está fazendo lição e não faz. Aí a professora fica no pé dele. O importante não seria a forma, né? É a frequência que o pai participa, né? Eu acho que a gente consegue participar e fazendo o dever de casa junto, pesquisas, entendeu? E outros tipos de ação que a escola, de atividades que a escola determina, né? Vitor Paro ainda destaca os direitos e a importância dos pais na educação. O que é importante, que o recado que eu dou nesse livrinho aqui, Qualidade do Ensino e Contribuição, em todos os meus livros eu sempre mostro a importância da população como um direito. Esse aqui tem, além do direito, o fato de que sem a ação dos pais não há educação de verdade. Então, participação da população não é só direito. É dever? Não, é necessidade. Pronto? Ok. Então, o que vocês viram? Viram exatamente a posição de Vitor, que é pesquisador, e é esta posição que nós devemos, né? Não estou dizendo... Nós devemos, principalmente, fazer com que isso traga como reflexão. Tá? Por gentileza, pode tirar esse instrumento aqui para mim, por favor? Agora, como é que eu passo aqui? Aqui. Então, vejam, a participação dos pais e mães, eu sempre gosto de dizer que, em geral, pelo menos quando eu estou na escola, mais as mães do que o papai aparecem na escola. Então, eu gosto sempre de colocar pais, mães. Ele é indispensável de estar presente na escola, de adentrar a escola. Claro, com educação. Ninguém, a direção e gestora da escola, não vão absolutamente ficar aceitando qualquer tipo de desrespeito com esse funcionário público. Até porque também tem lei de proteção para os profissionais da rede pública e de qualquer instituição. Então, vai o pai, a mãe, tem problema, vai conversar, vai dialogar, que é isso que nós vamos estar construindo uma sociedade melhor. Vejam, a participação dos pais, mães, é indispensável. Ou seja, ele é de grande importância para quê? Ó, aqui. O desempenho escolar e social das nossas crianças e adolescentes. Então, é um papel que, juntos, escola e família, pode estar melhorando. Será que essa participação, a gente fala assim sobre participação? E o que é participação? Ah, é só eu participar de uma reunião? Ah, é só eu ir visitar, saber como é que está meu filho? Ah, então é só eu, quando eu recebo reclamação de lugar A, de lugar B, de professor A, de professor B, e aí eu tenho que resolver? Muito cuidado com o termo participação. Vamos lá. Parceria é outra palavra importantíssima nessa relação família-escola.
E aí a gente também precisa... E o que se dá a parceria? A parceria é o quê? Eu participar de uma reunião, eu acompanhar apenas o meu aluno lá nos exercícios. O que é parceria? Ela vai para além disso, tá? Então, a parceria entre escola, entre família e a escola, ela é fundamental, visto que cada instituição, com seus valores e objetivos específicos em relação à educação de uma criança, se sobrepõe, onde, quanto mais diferentes são, mais necessita uma de outra. Quanto mais diferente é a escola, ou melhor, a família em relação à escola, mais eles vão necessitar se aproximar e fazer um trabalho mais humano, mais de educativo, mais de formação para a educação das nossas crianças. E a família, que só para lembrar para vocês, né, como é constituído hoje, ou como são constituídas hoje as famílias. Só rapidão aqui. E aí eu gostaria de colocar, para que o pessoal aí colocasse o vídeo do professor Sérgio Cortella, que é muito interessante, o que ele diz sobre o papel da escola e o papel da família. E a gente vai dialogar um pouquinho sobre essas questões. Por favor, pode ser? Que é a situação seguinte, o pai, ele hoje pensa que o professor é que deve fazer tudo com o seu filho, educar, dar bons modos, gerar... Eu sou do tempo que eu tinha que estudar o SPB, Educação Moral e Silva, cantar o hino nacional em pé, lá na Vila Nova, lá em Londrina, antes de entrar na sala de aula. E meus pais me davam uma linha, me deram uma linha de vida. E hoje... Aqui a gente sente que os pais de hoje, eles estão preocupados com outras situações e empurram tudo para o professor. Qual é a verdadeira função do professor, do ensinante, como o senhor às vezes diz? Muita gente confunde educação com escolarização. Educação é a formação de uma pessoa. Escolarização é um pedaço da educação. O que nós professores e professores fazemos é escolarização. Outro dia, num debate, um pai me perguntava, professor, o que é que a família pode fazer para ajudar a escola na educação dos nossos filhos? E eu disse, olha, pai, há uma inversão na tua questão. Não é a família que ajuda a escola na educação dos teus filhos, é o contrário. É a escola que ajuda a tua família na educação dos teus filhos, fazendo escolarização. Você tem 1, 2 crianças, e os tem durante 24 horas por dia, espera até o fim da tua vida. Nós as temos 30, 40 numa sala de aula durante 4 horas. Se você supõe que tendo só 2, né, você tem dificuldade de fazer, imagine se nós, né, com um conjunto de crianças, conseguiríamos substituir o que é a tarefa da família. Por isso, assim como hoje tem o personal trainer, assim como tem o personal stylist, para ajudar a pessoa a se vestir, alguns acham que tem personal father e personal mother. Isto é, gente que substitui o pai e a mãe nisso. Não. A tarefa de educação dos filhos é da família em primeiro lugar e do poder público de forma secundária. A escola faz escolarização. Por isso, se a família não cumpre aquilo que ela precisa cumprir, a escola não dará conta. E não adianta entregar. Claro que também não adianta a escola dizer o que eu posso fazer. É preciso fazer uma parceria com as famílias, de modo a também formar os pais. Porque uma parcela dos pais está perdida. Ela não sabe que tem. Ela vive uma situação de submissão com os filhos. Te dou um exemplo banal. Aliás, eu falava isso hoje, num comentário na rádio, ao vivo em São Paulo, pelo telefone. Você imagine, quando eu era menino, e eu não estou querendo falar do passado para voltar a ele, mas ter algumas referências. Quando eu era menino, que eu chegava no restaurante, né, com o pai e a mãe, meu pai dizia assim, Mário, sente-se. Essa era a frase. E eu sentava. Qual é a frase hoje do pai e da mãe? Filhinho, onde você quer sentar? O que você quer comer? O que você quer assistir? Deixa a escolha para o filho. Isto é, você oferece a uma criança de 8, 9 anos, em nome de um carinho, algo que a deseduca. É óbvio que eu sou avesso, contrário a espancamento, a bater, mas não sou contrário de maneira alguma a uma educação que seja firme. Eu nunca, meus filhos, eu bati neles, mas todas as vezes eu fui firme. Ser firme não é espancar. Tem que saber dizer não, né? É a fala,
É autoridade, é colocar a mão no ombro com delicadeza, mas com firmeza, para a criança sentir a pressão, sem machucar, mas sentir a pressão. Isso significa que, pode parecer pouco, mas há uma diferença significativa de formação de um caráter, de uma criança de 10 anos de idade, por exemplo, de eu dizer a ela, sente-se, e dizer a ela, onde você quer sentar? Só o modo de eu dizer a segunda frase, que parece carinhosa, ela não é carinhosa, ela é acovardada. Onde você quer sentar? O que você quer comer? Você não quer estudar um pouquinho? Brecha, né, professor? Claro. Resultado, sabe qual é a consequência? Parte dessas crianças é formada em famílias que não têm autoridade sobre ela, a criança dorme na hora que ela quer, come o que ela deseja, ela sai ou vê o programa que ela quiser, ou rádio, seja o que for, onde ela vai encontrar um obstáculo a essa falta de limite na escola. Quando ela entra na sala de aula, nós falamos assim, cadê o material? Fez a tarefa? Cadê? Guarda esse telefone, joga fora esse chiclete. Sabe o que eles fazem? Parte para cima de nós. Nós nunca tivemos tantos casos de violência de aluno contra professor quanto que nós estamos tendo atualmente. Por quê? Porque nós somos o primeiro adulto no dia a dia de algumas crianças que decide exercer sobre ela a autoridade. A autoridade não é autoritarismo. A autoridade é a responsabilidade com o mando. Essa autoridade tem que ser exercida. Resultado, você sabe que tem pai ou mãe que vem até a escola pública ou privada reclamar conosco porque nós demos falta para um menino que não foi. Aliás, a pergunta já me foi feita várias vezes na vida. O senhor reprova por falta? Eu falo jamais. Quem se reprova por falta é quem falta. Eu só dou falta para quem falta. Sim. Como eu só dou falta para quem falta e quem faltou não fui eu nunca reprovei por falta. Tem pai ou mãe que vai lá e reclama que a gente dá tarefa pro aluno. Nós estamos formando, e isso precisa cuidado, nós estamos formando uma geração um pouco mais fraca, que não pega no serviço. Né? A gente está formando gente, como a gente diz no interior, que não pega no breu. Mas aí é proibido trabalhar com 14 anos. Eu comecei a trabalhar, meu primeiro registro em carteira foi com 14 anos. Eu tenho 35 anos de carteira assinada. Já 36. E com 14 anos eu já trabalhava, mas trabalhava desde os 9. Vendendo doce, entregando doce. É que é diferente. Por exemplo, a lei permite que você tenha o trabalho como menor aprendiz. E se há uma empresa familiar, que é o caso de muitos lugares no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande, aí você tem autorização, desde que você não se ausente da escola. Isso. No teu caso, o trabalho não obrigatoriamente te impedia de ir à escola. Não. Mas no nosso país, essa legislação que impede o trabalho infantil, ela serviu porque milhares de crianças ficaram fora da escola porque precisavam trabalhar. Nesse sentido, a você não prejudicou. Eu não tenho dúvida de que uma criança, eu estou até imaginando. O professor não me conhece. O Jorjão que fala que eu era metalúrgico há 9 anos atrás. Sim, o metalúrgico foi presidente da República no Brasil 2 vezes. É que às vezes a pessoa sai da metalúrgica, mas a metalúrgica não sai da pessoa. Ainda bem, porque a metalurgia é uma das áreas mais antigas e importantes da história. Professor, mas o que eu sempre ouço em relação a isso, por exemplo, é tipo assim, eu vou conversar com meus filhos e eu digo, olha, não é bem assim, meu pai me deu a primeira bicicleta, eu tinha lá 12 anos, meu primeiro carro foi assim, o meu... Ah, pai, mas no seu tempo era diferente. Então. O que é diferente? O diferente tempo? Não, no seu tempo teu pai era diferente. Meu pai era diferente. O que ele precisa pensar é que a frase assim, meu avô era diferente e meu pai está fraquejando. Claro. Professor, é uma pergunta que os pais se fazem quase que diariamente diante da falta de ética no nosso país e do crescimento também nas pessoas dessa falta de ética. O cara se coloca diante de uma triste realidade. Eu preciso ensinar para o meu filho ser ético, respeitar os limites. Mas eu também tenho que explicar para este mesmo filho que aí fora não é bem assim. Como é que lida com essa ambiguidade? Que eu tenho que dizer para ele ser ético, mas que eu não posso dizer o que o meu pai dizia, olha, o fio de bigode vale, porque hoje nem o papel assinado vale, muitas vezes. Sim. Veja só, se eu fosse uma pessoa que tivesse diabetes, eu não tenho, mas se eu tivesse, eu teria que ter controle alimentar. Isso significa que meu pai e minha mãe, se eu fosse uma criança com diabetes, deveriam me manter dentro de casa para eu não comer o que não devo, ou eles deveriam me ensinar a ir ao almoço, a uma festa e comer só o que eu devo. É claro que é a segunda escolha. O mesmo vale em relação à conduta. Meu pai e minha mãe poderiam ter me dito, se eu tivesse diabetes, filho, você não pode comer isso, isso e isso, porque te faz mal, mas pode comer isso, isso e isso.
Não me deixariam trancado numa redoma só porque existe um mundo que existe o que eu não devo fazer. Ao contrário, me ensinariam a voltar nesse mundo. Por exemplo, meus filhos nunca tiveram nenhum tipo de relação com drogas ilegais. Eu não disse a eles para ficarem dentro de casa trancado. Eu disse a eles, esse tipo de coisa, a droga ilegal, ela é ilusória. Ela faz mal para você. Você vai encontrar pessoas na vida que vão dizer para você, experimente. Você é livre para experimentar, mas você é livre também para não experimentar. E desse ponto de vista, você não é obrigado a ser como os outros são quando os outros não são corretos. Você é obrigado a ser como os outros são quando eles são corretos. Isto é, o benefício precisa ser imitado, o malefício não. Eu, pai, não devo de maneira alguma deixar meu filho supor que o mundo é só um mundo de bondade. Mas eu também não tenho que colocá-lo escondido fora desse mundo. Ao contrário, tem que dizer, aqui está, a escolha é tua. Você pode escolher errado, mas não escolha. Porque se você escolher errado, isso fará mal a você e às pessoas que estão contigo. Que é a situação. Eu gostaria de, nesse vídeo, pegar a deixa do professor Cortella, que é o seguinte: quando nós estamos falando de globalização, veja como que no diálogo com o radialista, com as pessoas participantes do debate, ele abriu, né, um debate com relação no tempo do teu pai, não o teu tempo. O tempo do meu pai, da minha mãe. Então, ele resgata momentos históricos totalmente diferentes de que algumas famílias passam. Tá? Então, olha como que era a família antes. Como que a família ela colocava o seu filho, né, na linha, buscando essa linha que, inclusive, ele coloca. Meu pai me colocou numa linha X. E é isso. Aí a mãe, o pai, o tio, a avó, que hoje também cria os netos, podem estar perguntando, que filho, que criança que eu estou educando eu quero para a sociedade, para a minha família? Essa pergunta tem que ser constante, principalmente também na escola. Na escola, eu posso fazer a seguinte pergunta: que aluno, que educação, que escolarização eu tenho que ofertar para esse aluno que é oriundo, principalmente nós da escola pública, que é oriundo de um momento, de um bairro, de uma situação controversa, principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje, que é o contexto da globalização. Só para resgatar para vocês como tudo tem a ver. Então, o contexto histórico nosso continua com relação à globalização. Conforme as circunstâncias, ele diz assim, o tempo muda, é verdade. A questão cultural, a questão econômica, política, eles vão se alterando. E as famílias, nesse contexto, ela tem transferido para a escola muitas responsabilidades, por conta das mudanças. Essa é ainda elementos que nós precisamos parar e refletir sobre essas questões. Tá? E as famílias também elas vão ganhando um novo formato. E que novo formato é esse? Antes, ela era uma família padrão. Apenas aquela... A minha família era muito padrão. É meu pai, inclusive, muito autoritário, muito mandão. A minha mãe também, muito ali autoritária e muito mandona. E eles construíram 12 filhos, que eu sou a terceira de 12 filhos e filhas. Então, essa construção de família, ela se transformou nesse contexto da globalização. Aí, veja, a família antes, matriarcal ou patriarcal, hoje ela ganhou um novo formato. Surgem novas composições familiares, né? Que famílias são essas? Que modos são esses? Tem famílias hoje que são constituídas apenas da avó
que cuida do neto, porque o neto perdeu o pai, ou o pai entrou no mundo do crime, e etc, etc. N situações, ou viajou para trabalhar, para ganhar o dinheiro, para poder garantir a subsistência. Então, assim, são tantas situações contextuais, né, que acontecem na vida das pessoas, que nós precisamos parar e refletir. Por isso eu acho muito importante que nós conheçamos, nós das escolas, passemos a começar a produzir, pedir produções da história de vida dos nossos alunos. Porque é muita coisa. Tem muitas situações muito fortes, que às vezes, eu particularmente, quando eu ouço situações muito adversas, eu fico muito preocupada. Muito preocupada. Então, vejam. Hoje as famílias têm de diversos modos, desde a mais simples, comum, natural, formada por pais e filhos, e outras oriundas de casais. A mãe, na minha família já tem isso. Eu acredito que em várias famílias existem isso. O que acontece? Eu me casei com um companheiro e quando eu tenho conflito com meu companheiro, a gente entra em um acordo e vamos nos separar. Eu ainda sou jovem, bonita, né? Eu vou querer o quê? Eu vou querer também um outro companheiro. Aí eu vou procurar um companheiro para mim. E ele, homem, é mais fácil, mais rápido, né? Encontra logo outra companheira. Ele constrói uma família com aquela outra mulher e eu construo uma outra família com aquele homem. Agora por isso, os nossos filhos que tivemos, que educamos, não podem conviver e transitar nas outras famílias? Pode, gente. Vamos acabar com o ódio. Vamos perdoar. Nós não entramos num acordo que tinha que se separar. Então é isso, vamos separar. Você constrói sua vida de um lado, você constrói sua vida do outro lado. Eu vou ter mais filho com fulano, você vai ter... Vai construir. E não tem problema essa família depois até se juntar e ser uma família diferente. Para que ódio? O amor, a paixão, ela acontece. Nós somos humanos, nós temos as nossas forças, fortalezas, mas também nós temos momentos de paixão. E isso é bom. É bom se apaixonar. Então, vamos deixar as pessoas mais livres. Por que está acontecendo tanta violência contra a mulher? É uma reflexão a se fazer. Porque as pessoas e os homens, do período ainda patriarcal, acham que a mulher é um objeto, que é uma propriedade. Não é. Então, vamos dar liberdade, respeitar o princípio da liberdade. Tá? Outras famílias são compostas também pelo homossexualismo. Já tem casal, mulher com mulher, criando, né, crianças. Maridos, tem mães. Vocês já viram essa história de mães de marido vivo? Pois é. Mãe de marido vivo é quando o marido sai, vai viajar, e aí deixa a mulher cuidando sozinha dos filhos. Se ele tiver arranjado um emprego, aí quiser voltar, ele manda e tudo mais, o dinheiro para se ajeitar. Mas tem viúva de marido vivo, que a minha mãe contava muito essas histórias, né? Que assumem a educação de seus filhos. Avós maternas, avós paternos, que também cuidam de seus netos. Esse é um novo formato de família também. E vocês sabem que também tem pai que está criando seus filhos sem a esposa, sem a mulher. E cria muito bem. Tem muito modo, tem muita forma de se constituir uma família. Família, ela ganhou, são famílias. Não é uma família, são famílias. Então, isso tem trazido, né, uma nova... Tias, eu mesma criei uma sobrinha. Então, essa relação, o conceito, a concepção de família, com a globalização, com esse mundo moderno, na contemporaneidade, alterou. Vamos passar. Aqui é só para resgatar um pouquinho a história do século XX, principalmente aí, no final do século XX, foi quando a gente verificou, copiando do período romano,
né? Ainda até no final do século XX a gente ainda via muito isso. Hoje um pouco menos. Que o chefe da família era sempre o homem. Hoje não. Hoje nós temos outros modelos de família. E nós precisamos ter essa solidariedade e essa sensibilidade afetiva, abnegação e despreendimento, tá? Aqui, na verdade, é despreendimento, mas eu acho que é mais despreendimento mesmo, desprender-se. Além disso, na globalização, ela cresceu a expectativa de vida das pessoas. Aí, com a expectativa de vida, houve também uma diminuição do índice de filhos. Vocês viram que eu falei para vocês que na minha família nós éramos 12 irmãos, 12 filhos. E aí depois, hoje, cada irmã minha que teve filho, só tem uma ou duas. Então, é consequência desse processo de globalização, tá? Então, diminuiu o índice de natalidade, aumentou o número de mulheres que buscaram o mundo do trabalho, além do aumento de divórcios, né, das separações, as mulheres começaram a ter também mais coragem, não dá certo, eu não aguento mais, porque as mulheres um pouco mais jovens, elas estão perdendo a tolerância, né, com algumas situações. E aí, quando ela quer se libertar, vem alguns obstáculos. Mas é um exercício que nós temos que estar trabalhando. Separações devido às mudanças das situações que nós vivemos no mundo atual, tá? No contexto atual. Nós não estamos mais no século XIX nem no século XX. Nós estamos no século XXI, segundo milênio. Então, todas essas transformações, elas são significativas principalmente na vida doméstica. O que ele quer dizer com isso? Na família. Existe uma redundância, né, efetiva, dinâmica, que vai fazer com que nós, mulheres, que somos a maioria, vá correr atrás de também ter o melhor bem-estar. E, infelizmente, algumas circunstâncias em família está acontecendo, que é a questão do feminicídio. Gente, vamos acabar com o conflito e vamos melhorar a nossa relação na família. Vamos cuidar dos nossos filhos. Os filhos, as filhas, são quem mais sofrem as consequências dessas violências ocorridas em algumas famílias. É preciso termos agora, talvez o poder público precisa fazer isso, uma política pública de atenção às famílias em conflito. Temos que ter alguma coisa para isso, para dirimir, para amenizar, para dialogar o conflito daquela família. Porque solução tem para todos, só depende da questão do senso humano, da sensibilidade de cada sujeito. Então, isso tudo é consequência dessas dificuldades encontradas pela família, ok? Aqui eu trouxe também mais uma questão legal, só para vocês perceberem, ainda a questão da Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 1. Ela declara o quê? Declara a igualdade entre quê? Homens e mulheres. Isso nós precisamos também compreender. Nós estamos buscando esse princípio de liberdade, mas liberdade com responsabilidade, e principalmente de uma forma humana. O artigo 226, parágrafo 3º e 4º, eles reconhecem a família, né, a relação proveniente da união estável. Hoje, a família não tem mais a constituição de uma família, não é mais só aquela de vestir de noiva, de ir para a igreja, não. Eu, mulher, eu, pessoa madura, eu posso estar simplesmente criando uma união estável. A união estável, legalmente, ela tem um valor. Agora, tem gente que diz, vou me juntar logo. Às vezes, nem legaliza com união estável.
Tá? Então, se puder legalizar, um pouco melhor, porque é menos problemas caso um falte na hora de resolver as questões legais. Isso é importante em famílias provenientes desse tipo, desse modo de relação. A monoparentalidade, que é formada assim por qualquer um dos pais que são descendentes. E tem o artigo 227, parágrafo 5º, sobre as relações ligadas pela afinidade e pela adoção. Né? Então, são tantas as formas, e está previsto em lei. E tem outras que não estão previstas em lei. Tá certo? Mas, com certeza, porque a sociedade e seus desejos, a sua dinâmica, a sua formação, é que vai possibilitar cobrar do poder público, dos que regem principalmente as leis desse país, ou criam e aprovam, a favor de quem está precisando, que somos nós que estamos na sociedade e elegemos muitos deles. Tá? O Código Civil Brasileiro também é bom e importante vocês saberem disso, que ele, desde janeiro de 2003, ele considera qualquer união estável entre pessoas que se gostam e se respeitam, ampliando assim o conceito de família. E ainda, segundo Genofre, o traço dominante da evolução da família, em sua tendência a se tornar um grupo cada vez menos organizado, cada vez menos hierarquizado e que cada vez mais se funda na afeição mútua. E aí vem uma frase, essa questão da afeição, a família se modifica através da história. O vínculo afetivo é que parece contribuir de forma positiva para o bom desempenho escolar das crianças. Em consequência disso, a família contemporânea, que é hoje a nossa, o que nós estamos vivendo, a nossa vizinhança, lá na pessoa da escola, pais de aluno, e etc, etc. Em todos os espaços você vai ver essas possibilidades de construir família. Assim como a instituição do casamento parece estar vivenciando uma grande crise. As famílias tradicionais, principalmente, estão vivendo uma crise. Tá? Por isso que existe muito ódio, muito preconceito, e a gente precisa trabalhar isso, para não termos preconceito com as pessoas humanas. Foram criadas pequenas famílias chefiadas por jovens esposas ou apenas por um pai. Hoje nós temos uma forma de família devido à diversidade, relações existentes em nossa sociedade. Os diferentes arranjos familiares que se sucederam e convivem simultaneamente ao longo da história, mas que ainda se constituem com a mesma finalidade. Qual é a finalidade das relações? Minha relação com o outro, das nossas relações humanas, das nossas relações afetivas. É isso aqui, gente. No caso, principalmente, do casamento. Casamento na expressão mais diferente que você puder imaginar, na constituição familiar. Preservar a união monogâmica, baseada em princípios éticos, pois o respeito ao outro é uma condição indispensável. Não importa. Ainda no nosso país, nós não temos a poligamia. Não existe. É proibido por lei. Então, vamos ser monogâmicos. Não quer mais? Não deu mais certo? Vamos concluir. Vamos partir para outro passo. E nada de briga, nada de ódio e nada principalmente de violência. Ok? A gente precisa ser muito mais humano e muito mais respeitoso com os desejos das pessoas humanas. É preciso a gente mudar, gente. A família, ela possui um papel decisivo na educação formal das crianças, mas também informal, e principalmente a informal, que são os comportamentos, tá? Então,
é preciso, além disso, ele tem que refletir os problemas também da sociedade. Eu não estou isolada numa ilha. Eu estou convivendo socialmente com diversos sujeitos, com uma diversidade de sujeitos, de comportamentos, de culturas diferentes, de saberes diferentes, e etc, etc. Eu vou passar isso. E aí, eu gostaria de passar agora, por gentileza, essa professora que vocês vão assistir agora, ela é de uma sabedoria incrível. Sei que tem muitos professores maravilhosos, comprometidos, sábios, que têm desenvolvido trabalhos e projetos super importantes para os alunos que frequentam a sua escola. Mas a atitude dessa coordenadora que eu estou trazendo é uma experiência nossa daqui do Piauí. É a professora Iraneide. Ela é da Rede Municipal de Teresina. É uma escola, a escola dela é uma escola da Escola Municipal Bom Princípio, que é uma região afastada aqui, né, do centrão aqui de Teresina, da zona rural. Essa professora, ela dá 2 depoimentos. Eu não sei se vai dar tempo para que a gente está fechando isso daí, mas esses 2 depoimentos dela ilustram tudo isso que nós comentamos aqui, que nós fizemos a reflexão. Ela ilustra com situações reais. Não é teoria, gente. É prática. Se não fosse prática, teoria, prática, como é que a gente ia estar desenvolvendo melhor o nosso processo de ensino-aprendizagem? Temos que ter isso muito forte. Por favor, passe esse vídeo 3, por gentileza. Eu acho que eu não botei o 4. De acordo com a última prova Brasil, 94% dos professores acreditam que possíveis problemas de aprendizagem estão relacionados à falta de acompanhamento da família. 15% dos alunos do 5º ano não conversam com seus pais sobre a escola. E para os alunos do 9º ano, a porcentagem subiu para 22%. Um especialista comenta de que forma os pais podem participar. Quando me perguntam o que eu faço para o pai participar na escola, eu falo, começa por não expulsá-lo. Porque é o que tem sido feito há 100 anos. Os pais não vão para a escola porque a escola não é prazerosa. Comece por fazer com que a escola seja um lugar prazeroso. E em Pirituba, São Paulo, uma escola mostra de que forma os pais e a escola podem interagir com os alunos. Este projeto foi levado nas nossas reuniões para que os professores pudessem participar também. Então o professor nos expôs todinho o trabalho, o conceito do trabalho, o intuito, para que a gente pudesse desenvolvê-lo. E este projeto foi assim, começou pequenininho e os professores começaram a desenvolver junto com os nossos alunos e os nossos alunos levaram para casa com seus familiares e estenderam estes trabalhos em casa também. Os pais, por sua vez, abraçam a oportunidade. Olha, é muito importante para a educação dele, né? Não só na escola, em casa a gente tem que participar também, né? Dar força, dar apoio. Quando eu comecei a participar, ele melhorou muito. É muito importante interagir porque a gente ajuda nosso filho, a gente ajuda a escola e a gente fica por dentro do que está acontecendo na escola e a gente pode ajudar nosso filho quando chegar em casa. No entanto, existem pais que gostariam de... Gente, na verdade, esse vídeo nós já passamos, tá? Peço desculpa aí para vocês, é porque realmente tecnologia a gente tem que aprender ainda muito, né? Então, vejam, eles estão localizando o vídeo da professora Iraneide. É uma história belíssima. Vocês vão se encantar e depois vocês podem. Tem mais um outro vídeo dela. Ele pegou a entrevista enorme e dividiu em 2 vídeos e colocou do canal Futura, né? E aí vocês vão ver a importância
do depoimento dessa professora. Ela é de uma simplicidade ótimo. É de uma simplicidade fantástica. Mas antes de botar esse filme que os meninos já localizaram, esse vídeo, tem um recadinho aqui dos gestores, né, dessas formações, que em função das chuvas e problemas com energia, o checklist estará aberto até meio-dia. E um outro recadinho, tem muita gente perguntando, se questionando sobre a frequência. Não se preocupem, tá? Amanhã vai estar liberado a frequência eletrônica. Fiquem tranquilos que a equipe aqui é uma equipe muito firme. Tem os problemas? Tem, mas logo, logo são resolvidos. Então, por favor, não se preocupem e vamos para frente. Pode ser que agora vocês vão verificar o que a professora Iraneide, na verdade, ela é a coordenadora de uma escola rural. Gente, o depoimento dela me encantou. Eu fiquei muito emocionada com aquela atitude dela. Ela é do tipo de gente que vai catar os pais, que vai atrás das famílias, que conseguiu modificar o cotidiano da escola rural. É uma escola rural. E isso ela fez de uma forma afetiva, com muito cuidado e, principalmente, muita sabedoria. Nós vamos, muita humildade, principalmente. Uma coisa assim que eu gostaria de comentar com vocês é de que quanto nós, professores e professoras da rede pública, devemos aprender a ser mais acessível aos pais, acessível à mãe. Vocês não imaginam histórias que a gente escuta e a gente escreve ouvindo depoimento de pai e mãe. Eu já contei aqui uma vez a história de um menino e nós revertemos a situação, que a mãe estava presa, o pai estava preso. Um por tráfico de droga, o outro por assassinato. A situação das nossas famílias reais são situações adversas. E nós, como profissionais da educação, nós temos que nos preparar muito mais para lidar com esse público. Porque são pessoas frágeis, que não tiveram a oportunidade do conhecimento que nós tivemos. Então, nós precisamos aprofundar mais e nos humanizar muito mais para lidar com essas adversidades. Vamos ouvir e vejam o jeito como ela fala, como ela dá o depoimento dela? Por favor. Olá! Sabemos que é injusto cobrar de escolas que atendem alunos muito pobres que sozinhas deem conta de carências que as crianças trazem de casa. No entanto, também é verdade que muitas vezes o nível de pobreza das famílias é usado como desculpa para justificar maus resultados. O peso do nível socioeconômico dos alunos no desempenho de uma escola é assunto extremamente estudado e debatido por especialistas. Mas hoje, conversaremos aqui no Futura não sobre teoria, mas com alguém que, na prática, vem demonstrando como atender alunos mais pobres e deixá-los entre os melhores do Brasil em termos de aprendizado. Nossa convidada no programa Entrevista, nessa série que debate os desafios de ensinar em suas múltiplas linguagens, é Iraneide Santana, diretora pedagógica da Escola Municipal Bom Princípio, em Teresina. A Bom Princípio registrou o maior IDEB do Nordeste, 7,7, numa avaliação feita pelo MEC, que varia de 0 a 10. Tudo bem, Iraneide? Tudo bom. Professora, conta um pouco para o nosso telespectador como é que é o perfil da escola, o ambiente da escola em Teresina. A nossa escola, ela é bem distante do centro, né? Diremos que tem características rurais. Nossos alunos, eles são transportados. Os professores também são transportados. Nós atendemos crianças do 1º ao 5º ano.
localizados também numa faixa de transição, né? Ela é circundada, as circunvizinhanças são bairros muito violentos também. Nós dizemos, a equipe diz que a localização da nossa escola é a terra abençoada. De um lado fica bairros extremamente perigosos, nós estamos centralizados. Então, os pais, a maioria são sitiantes, agricultores, né? Nossas crianças são extremamente a renda muito baixa, pais ociosos que vivem, que nós chamamos comumente de bicos, crianças extremamente carentes, tanto em recursos quanto em afetividade. Como é que é a estrutura da escola, física mesmo, para receber esses alunos? Nós não temos uma estrutura física adequada, o que nós gostaríamos muito, né? As salas são superlotadas, nós temos uma procura muito grande de vagas para a nossa escola. Em contrapartida, algumas outras escolas no eixo, que nós chamamos as escolas que ficam circunvizinhas, né? Escolas que existem vagas, mas os pais querem colocá-las na nossa escola e nós não podemos abranger. Então, e no final dá quantos alunos por turma, mais ou menos? 34. 34. 34. Seria viável 25 alunos. Nós temos dificuldade, muita dificuldade com a questão da oscilação de energia. Para você ver, não temos sinal de celular, é complicado entrar em contato conosco, não temos internet, não temos um laboratório de informática, nem de ciências, não temos sequer uma sala de leitura. Mas nem por isso deixamos as coisas... Pois é, professora, para aí, olha só. Salas superlotadas, uma escola sem estrutura, sem tecnologia, porque se não tem sinal de internet, não tem tecnologia. Qual é o milagre que vocês fazem lá? Olha, Antônio, eu diria milagre, mas a força de vontade e o interesse de fazer a diferença. Nós fazemos a diferença quando nós, de repente, estamos envolvidos nesse contexto e a responsabilidade é muito grande, o interesse maior ainda. Como que vocês compensam isso tudo? Todas essas dificuldades e conseguem apresentar um nível tão alto de aprendizado como a gente vê aí nas avaliações do MEC? E nós dizemos assim, vamos deixar de arrastar correntes, arregaçar as mangas e trabalhar e mostrar que nós podemos fazer essa diferença trabalhando e oferecendo uma educação de qualidade. Porque esse é o nosso foco. Primeiro, o nosso aluno. O que oferecer, como oferecer e de que forma nós vamos oferecer ao nosso aluno que não tem uma sala climatizada, mas tem uma professora comprometida, comprometida com o rendimento, com a qualidade, o avanço e o desempenho escolar de cada aluno. A questão é oferecer essa educação, monitorar essa educação e observar o desempenho de cada aluno. Vejamos, nós estamos... Toda a nossa aula é preparada, toda a nossa rotina. Existe um acompanhamento, existem os horários pedagógicos onde a professora planeja dentro do perfil de cada turma. Todo ano, quando nós recebemos nossos alunos, nós fazemos o diagnóstico. O que nós estamos, se são alunos novos, como é que esse aluno vem. E na rede nós temos uma diretriz, o que o aluno deixou, que habilidades ele tem, que habilidades eles precisam ser melhoradas. De acordo com este perfil, esse diagnóstico, nós vamos focar. O que precisamos melhorar no João, na Maria, o que a Maria não tem, que precisa ser aprimorado e de que forma nós vamos aprimorar, que recursos nós não temos aqui, mas que a gente, de repente, pode fazer uma adaptação. A escola, então, tem um plano de trabalho aluno por aluno, é isso? Aluno por aluno. O relatório é mensal, quantas faltas tem, e a questão primordial também da nossa escola é a questão da frequência. E eu lhe digo que 99,1%, de acordo com os resultados e o monitoramento da rede, nós temos 99,1%, que foi o nosso índice de presença, é isso? De presença. Quando acontece alguma coisa... Olá! No ano passado, uma escola em Teresina, capital do Piauí, chamou a atenção de todo o Brasil por ter se destacado no IDEB, o indicador de qualidade da educação do MEC, que varia de 0 a 10. A Escola Municipal Bom Princípio conseguiu nessa avaliação uma média 7,7, a melhor do Nordeste e uma das maiores do país. Parte da receita do sucesso da Bom Princípio está na parceria feita com os pais, que participam ativamente do cotidiano escolar. Para falar sobre esse trabalho,
Vamos conversar hoje com Iraneide Santana, diretora pedagógica da Escola Municipal Bom Princípio. Ela é nossa convidada do programa Entrevista, nessa série que debate os desafios de ensinar em suas múltiplas linguagens. Tudo bem, professora? Tudo bem. Como é que é feito esse trabalho com os pais na Bom Princípio? Olha, Antônio, assim que eu cheguei na escola, eu achei tão estranho que a escola não fosse visitada. Passaram-se meses, aproximou-se a primeira reunião e não tivemos quórum. Mas não pode. Disse, não, é assim mesmo. A outra diretora que estava até então na gestão disse, não, eles não vêm não, é muito distante. Mas como é que a escola funciona sem pais? Não procuram saber, não, eles vêm pegar as avaliações, aí o resultado e não aparecem mais. Disse, mas não pode. Nós não podemos conceber uma relação desse tipo. Então, assim, eu disse, de que maneira nós vamos fazer para atrair esses pais? Que foi a questão do Bolsa Família. Uhum. Então, mandamos o comunicado, porque até a forma como você redige um comunicado aproxima ou afasta os pais da escola. Mas, para entender melhor, como é que vocês usaram o Bolsa Família para atrair o pai para a escola? Como é que foi? Nós convidamos para esclarecer algumas dúvidas e possíveis cadastros, mas na realidade era verdade. Quem ainda não havia feito o cadastro iria fazer nessa reunião, só que este era um dos pontos que nós queríamos. Mas olha, Antônio, a escola ficou cheia, pronto. E aí nesse primeiro contato, porque vai a questão, existe amor à primeira vista, esse primeiro contato, fazer o quê? Geralmente o que faz a maioria das escolas? Colocam uma série de normas, não pode isso, o horário é esse, não... E aí o primeiro contato, nós colocamos um vídeo, cantamos, nós fizemos as apresentações, quem era quem, porque algumas escolas, os pais não sabem quem é o professor do filho, não visita, não acompanha. Então, assim, fizemos esse primeiro contato ainda bem macio, claro, falamos do cadastro, alguns fizeram. E já na segunda reunião, pronto, essa foi de primeiro contato. A segunda reunião é uma questão bem mais administrativa. Nessa nós já colocamos o projeto político-pedagógico da escola. Por que é importante a participação dos pais neste processo educacional? Por que é importante, e nós mostramos de quando os pais acompanham os filhos, o aluno ele tende a melhorar consideravelmente quando ele tem este acompanhamento. Procuramos parceiro, não impusemos, dizemos, quem poderia ajudar a escola a vir na escola? Você pode vir à escola a qualquer hora, não existe hora para os pais estarem na escola. Então esse primeiro contato é o que vai dizer se a relação escola-família ela vai ser positiva ou vai ser negativa. De repente você solicita a presença do pai e vem com uma série de enxurradas, aí seu filho é indisciplinado, ele não quer nada, joga em cima do pai, um pai que já vem assoberbado de vários problemas. Nós temos um caso de um pai, o aluno ele tinha muita dificuldade, ele estava muito cansado, ele disse, eu quero conversar com esse pai. E aí nós convidamos, né, o senhor, porque tem essa questão do convite à escola, a monitora foi atrás, nosso secretário foi atrás, e quando ele chegou ele já veio muito exaltado, né? Nós olhamos pelas características, um pai muito sofrido, ele era um agricultor, e aí nós queríamos saber por que o aluno não estava, ele estava se afastando da escola. Ele disse que é porque o aluno ele tinha que ajudá-lo, porque ele tinha que ajudar, tinha que suprir o sustento. E aí nós levamos ele para um lugar, vamos conversar. Eu vim dizer que o Antônio é extremamente inteligente, né? Inteligente. Aquele ali, ele só sabe, extremamente inteligente. Pai, eu vim lhe dar os parabéns. Nós só precisamos, para ele melhorar mais ainda, que ele venha mais vezes à escola, né? Que ele esteja mais. E a senhora quer que ele quer? Todos os dias eu quero vê-lo aqui. Aí eles, e é inteligente. Eu digo, inteligentíssimo. De repente vai ser um doutor. Pode até ser. E aí quando o pai, quando ele se desarma, esse momento de você é aqui, esse momento, o momento é esse. Eu digo, pai, outra coisa, além do João, eu gostaria muito que o senhor viesse aqui. Eles fazem o quê? Não sei ler, não sei escrever, o meu negócio é inchado. Eu digo, mas quem foi que lhe disse que só a sua simples presença já não é satisfatória para a gente?
Porque às vezes o pai pensa que vai se cobrar, a presença ele não pode estar, mas ele pode ajudar de várias formas. Nós temos pais que nos ajudam na capina e esse é um dos que hoje eu digo, olha, professora, não se preocupe. Se esse mato estiver alto, olha aqui, eu digo ao especialista, o especialista. Então essa é essa questão de horizontalidade. A mãe que disse, professora, eu disse, quem poderia nos ajudar? Nós estamos precisando, sobretudo nas salas de primeiro ano, para alguém ficar assim, eu não sei ler e escrever não, mas boa vontade eu tenho. Depois pronto, quem foi que disse que a senhora não pode ajudar? A senhora pode ficar com o aluno, vai prestando atenção. E hoje nós temos sistema de empréstimo de livros, ela diz, eu quero o meu, eu quero levar meu livro. E aí se matriculou na aula da EJA à noite. Educação de Jovens e Adultos. Educação de Jovens e Adultos. Então essa relação, ela é conquistada, ela não é fácil não, então não vou lhe dizer que hoje, olha, quantos anos nós temos? Hoje se eu chegar e disser assim, eu quero uma reunião para falar da entrevista e eles gostam, domingo vai ter quórum. Sábado tem, a nossa escola é aberta à comunidade. Como que vocês orientam os pais? Claro que vocês trazem os pais ali para ajudar, eles ajudam muito nesse trabalho, na manutenção da escola, mas um pouco o pai com o seu próprio filho, né? O pai com o aluno. Um pai muito carente, uma família muito carente, que tem poucas condições, como é que ele pode ajudar? Como que vocês mostram que ele é importante, no que ele pode fazer diferença, se às vezes ele não sabe nem ler e escrever? Né? Primeiro é fazer com que os pais entendam como funciona a escola. Porque subestima-se ou entende-se que o pai sabe todo o mecanismo de que as aulas são dadas, existem os horários na nossa escola, não existe horário vago, são bem fechadas, rotina, não existe horário vago, né? Tem todas as atividades, eles precisam entender que a cada final de mês existem as avaliações, que os conteúdos foram esses, a gente manda um roteirinho para casa. Porque o que é o foco da nossa escola? É justamente pensando nesses pais que não têm o domínio e que não tem como dar um suporte lá, que o aluno seja autônomo. Que mesmo o pai ou a mãe não saiba ler, mas ele tem aquele espaço de tempo, são as avaliações, não são provas, nós vamos verificar a aprendizagem. Por isso nós chamamos avaliações, nós chamamos de período de verificação da aprendizagem. E a mãe, a gente diz, olha mãe, reserve um espaço, qualquer que seja um espaço, que naquele momento, se o aluno estuda à tarde, ele chega, vai, ele já sai, ele almoça na escola, vai, então ele vai só tomar um banho, vai voltar, mas quando ele chegar, reserva um espaço. Ele não sabe ler, mas entenda que o aluno, ele é autônomo para fazer o para casa, que toda a gente tem uma fichinha que fez o para casa ou não fez, mas que você esteja, senta ao lado. A sua simples presença ao lado do seu filho já lhe dá uma força. É claro que você não vai, se você não domina a leitura e escrita, você não vai tirar, esclarecer dúvidas. Mas qualquer dúvida, a professora tira no outro dia. Ou antes de entregar o para casa, a professora explica tudo o que é para ser feito. Então, ele só tem o feedback quando volta. Então, a criança é autônoma. Então, o aluno precisa, o pai não precisa estar lá. Mas o importante é que ele tenha esse espaço de tempo para saber que o aluno está lá naquele momentinho estudando. E quando sai o resultado, a gente chama, vamos tabular, olha aqui como é que está. E esse acompanhamento é individual. Tem a questão da gente focar, muito se foca nos quinto anos e principalmente ano de IDEB. A nossa é uma consequência, os nossos focos maiores, principalmente a base. É a base. O ano passado nós tivemos 2 professoras premiadas com 100% de nossos alunos alfabetizados, produtores de textos, leitores fluentes. Então, essa ação focada nos primeiros anos, ela reflete no terceiro, no quarto, vocês não param no ano de IDEB, vamos fazer um teste preparatório para preparar essas crianças para irem bem nesse exame. Vocês não fazem isso? Não se para, ano de IDEB, os outros, vamos ser relapsos com os outros anos. Não, o nosso foco são todos os anos, do primeiro ao quinto ano. E por isso é que a gente, se nós tivéssemos bem mais recursos, nós aplicaríamos bem mais. Porque nós temos sim a carência de acervo bibliográfico. Que bom seria se nós tivéssemos muito um espaço de leitura, e outro dia nós estávamos
na nossa rotina e chegou alguém e nós temos um espaço que é o cantinho da leitura, é um cantinho mesmo, mas nós temos espaço, as árvores, nós temos um TNT que a professora coloca e lá é ótimo, zona rural, né, aquele ventinho, e o aluno estava deitado, folheando com a perna cruzada, lendo, aí ler assim, ler é um prazer. Não se impõe, se coloca um aluno na carteira, se coloca o livro, se entrega o livro e não dá margem para o aluno escrever ou escolher. E o aluno vai folhear, não, ler, o ato de ler, a leitura é um prazer, ela precisa ser prazerosa. Assim como nós tentamos despertar e incentivamos a leitura dos nossos alunos, os professores também são leitores. E a gente coloca, nós não temos um espaço, mas colocamos os varais, colocamos nas cestinhas, colocamos o espaço, a almofada, quem quiser deitar pode deitar, fica à vontade, o livro é a escolha dele e a professora também pega o livro dela. Então, todos os dias tem rotina, ela sempre começa a acolhida. Nós temos a acolhida no pátio, que nós chamamos, mas tem a acolhida na sala de aula, um texto de reflexão, um poema, né? E por que não ensinar poemas ou outros textos? Vocês começam a trabalhar com alunos de 7 anos de idade, 6 anos de idade, né? Agora, esses alunos certamente já chegam com carências, com necessidades e com diferenças entre eles, né? Como é que vocês avaliam, como é que vocês recebem esses alunos, sabendo que muitas vezes o trabalho, sequer às vezes tiveram uma educação infantil de qualidade ou nem tiveram, né? Nós temos dificuldades, tem alunos que eles não vêm nem com a coordenação motora plenamente desenvolvida, somente a ampla e não a fina. Alguns vêm ainda com a caixa alta, que é aquela letra toda maiúscula, que nós temos que trabalhar é a letra cursiva, que é bem mais trabalhosa. Então, o que fazer com esses alunos? Esse é o nosso foco. Como é que eles vêm? Quem sabe escrever? A maioria dos nós recebemos alunos que só sabem o primeiro nome e não trabalha nome e sobrenome. Então, é um trabalho bem meticuloso, principalmente nos primeiros anos. Fazer com que o aluno goste de vir à escola, porque tem os choros, né? Tem a questão da mãe, aquele que vem com o tio, alguém tem que fazer esse papel, uma receptividade, a questão do acolhimento, é o primeiro contato com a escola, então a escola não pode frustrar, não pode isso, não pode, olha, não pode me deixar a torneira aberta. Essas questões e essas normas, nós vamos trabalhando aos poucos. Esse papel é do professor, enquanto professor, o educador de sala de aula, nas nossas acolhidas, no nosso recreio, que é um recreio monitorado. Então, é essa questão do receber o nosso aluno e envolvê-lo. E fazer com que ele sinta vontade de estar no outro dia, né? De voltar para a escola, de ver os coleguinhas e de saber, claro, nós temos um perfil, a gente faz o diagnóstico, e ver o que nós temos que trabalhar com o aluno. Quais são as habilidades que ele tem e que habilidades precisam ser desenvolvidas, que competências ele já tem. Então, o nosso foco é sempre diagnóstico e intervenção, diagnóstico e intervenção. Professora, muito obrigado pela sua presença, parabéns pelos ótimos resultados da sua escola. Muito obrigado a vocês que nos assistiram e até o próximo programa. Bom, gente, eu fico sempre encantada quando eu vivo assistindo esse vídeo, porque é uma história real, não é fictícia, é uma história real que acontece em algumas escolas aqui em Teresina. Eu sou da rede municipal também, e fico assim muito encantada com esse trabalho da professora Iraneide. E agora eu vou fazer só uma síntese para passar a aula para outro professor. Então, vejam. O que a professora Iraneide ela colocou? Abrir a escola, é abrir o coração. Nós não temos família, nós não temos pais. Olha a admiração dela. Que escola é essa? Cadê o povo? Que ninguém vê. Cadê os pais? Ah, como é que está isso? Ela foi atrás. Então, ela chegou lá como coordenadora e começou a desenvolver um projeto diferenciado. Então, verifiquem os dados que ela deu, por exemplo, de frequência dos alunos. Quase que 100% dos alunos frequentavam a escola. Não existe abandono. Não existe excesso também de reprovação. A conquista é a palavra-chave que ela usou com relação a estar fazendo essa relação família-escola. A estratégia que ela usou de valorizar o ser, o homem,
a mulher. Ah, porque você não sabe ler, escrever, decodificar, mas ele é um leitor do mundo, tem experiência. E aí entra Paulo Freire, a leitura do mundo. Ela vem antes da leitura da palavra. E daí despertou na mãe a vontade de aprender. Olha que avanço, que amplitude ganhou esse projeto. Outra questão importante é quando você vai proporcionar um encontro de pais na escola, faça festa. Em geral, a família não vai para a escola, e aí o Vitor Paro colocou isso no início daquele vídeo dele, não tem abertura. Os pais abandonam a escola. Então, você tem que ter a abertura. E a abertura é abrir as portas, abrir o coração, abrir a sua humanização e lidar com essas diferenças com as famílias. Que a gente sabe que parte dos familiares do nosso público na escola pública ainda não é escolarizado. Mas ele tem a leitura do mundo, ele é capaz de compreender. Ele não é burro, não é um irracional. Ele é uma pessoa normalíssima, capaz de compreender e fazer acontecer em conjunto, né, em coletividade com a escola. E, finalmente, o que ela diz, também vou fazer as palavras delas minhas. Quando a família acompanha os filhos, quando a família está dando ensinamentos ao filho, a linha que ele deve seguir, ele vai avançar, ele vai crescer, vai se escolarizar e vai ser um cidadão ou uma cidadã educada, no legítimo sentido da palavra, educada, respeitando todos os direitos humanos. Bom dia para vocês, bom trabalho. Eu vou colocar alguns textos, se for possível, aí no tem um Boulder? No canal, para vocês lerem. Tem muito texto maravilhoso que com certeza vai ajudar vocês a fazer um belo de um projeto e fazer a diferença. Muito obrigada.